Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre um vídeo que andou circulando ontem, uma desinformação russa muito forte acerca do Macron, do Merz e do Starmer, né? Eles estiveram no dia 9 e 10 lá na Ucrânia com Zelensky, lá em Kiev, onde eles anunciaram o cessar-fogo com a Rússia, né? Ou seja, a proposta de cessar-fogo com a Rússia começando segunda-feira. Isso deixou o Putin muito chateado, ao ponto de terem quebrado todas as regras de desinformação, lançando uma desinformação óbvia que rapidamente foi desmascarada, obviamente foi visto aqui, ó, tá aqui a imagem, aqui é um guardanapo que tá ali, ó, é um guardanapo, e o Merz estava com uma colherzinha de café, aqueles pauzinhos de café que você usa em máquina automática de café, né? E veja, mesmo eu nem ia falar disso daqui, por quê? Porque informação, a guerra de informação é uma guerra só de ataque, tá? É besteira você ficar defendendo, explicando as coisas, é isso, não é isso, não sei o que lá. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque ficou tão óbvia a desinformação russa, é tão claro que isso aqui não tem nada demais, que é um papel. Pô, você acha que os caras estavam com televisão amiga ali? Você acha que se fosse alguma coisa comprometedora, essas imagens teriam saído? Pô, não é porque todo mundo sabia, era um guardanapo mesmo, não tinha nada demais, né? Mas enfim, o ponto que eu estou fazendo aqui não se defende ataque, tá? Você não defende isso. Eu não faço vídeo de react, vocês podem ver. Eu só faço vídeo de react quando eu gosto da pessoa e quero fazer um vídeo de react para ajudar a pessoa. Para contrabalançar guerra de informação, não se faz isso, porque não ajuda em nada no final das contas. Eu só estou falando sobre esse caso aqui por causa do desespero dos russos, que está muito engraçado nesse caso aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, versão brasileira Herbert Richards e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que eles estão apontando seria essa imagem aqui, ó, que estão o Macron, o Merz e o Starmer num vagão de trem, né, um vagão de trem saindo de Kiev, vocês sabem. A Ucrânia está com espaço aéreo fechado, então quando a gente vai para Kiev, você tem que ir geralmente para a Polônia, eles devem estar indo para Varsóvia, para a Polônia, e da Polônia você pega trens para Kiev, né, uma viagem longa, uma viagem de 10 horas. Eu imagino que no caso do trem deles, que é um trem diplomático e coisa lá, deve ser mais rápido, né? Porque a viagem de nós, meros mortais, tem que parar na alfândega, todo aquele processo de alfândega, de migração, então você perde 2 horas ali entre Helm e a entrada na Ucrânia, né? Helm na Polônia e a entrada na Ucrânia, você perde com questão de migração. O vagão deles deve ser mais rápido nesse caso, mas de qualquer forma é uma viagem longa, é uma viagem cansativa. E aqui você pode ver, é um vagão aqui, esse aqui é a janela do vagão, outra janela do vagão aqui, é um vagão diplomático, evidentemente, um vagão luxuoso para os líderes de Estado e coisa e tal. Enfim, e eles estavam nesse vagão há um tempo longo, né? Quando eles foram receber a coisa de televisão, eles levantaram, tal, abraçaram o pessoal, chegou o Starmer aqui, chegou o pessoal, e daí estava chegando também a imprensa para fazer fotos. Então você pode reparar que está o pessoal com máquina fotográfica aqui, ó, para fazer foto. Aí o pessoal tá pedindo, senta para fazer a foto disso daqui, ó. Bedroom and We got through the border. Make a photo and after that you will be allowed to drink. Vamos fazer a foto. Aí o que eles fazem? Eles tiram o lixinho que estava em cima da mesa. Pô, estavam tomando café ali, alguma coisa, devia ter lixinho em cima da mesa, o guardanapo do Macron. Tiraram, por quê? Porque estavam tirando foto. O pessoal da foto tá ali, o vídeo nem é importante para eles, mas a foto, né, vai sair foto em jornal e coisa e tal, eles tiraram o lixinho da mesa para tirar as fotos ali, né? E pronto, resolvido o problema, nada demais, nada. Aqui, ó, você vendo a imagem em alta resolução do vídeo, tá mais do que claro que era um guardanapo, né? Um guardanapozinho de papel. Pô, numa viagem longa dessa, mais do que razoável ter algum lixo sobre a mesa ali, eles deviam estar discutindo alguma coisa ali, nada mais razoável que isso, né? E por que ele escondeu desse jeito? Ele escondeu desse jeito porque ia tirar a foto, né? O cara com a máquina fotográfica ali vai aparecer em um monte de jornal, você tira o lixo de cima da mesa. Então, nada demais nessa história. E aí que eu falo para vocês, o curioso dessa história toda aqui é o desespero dos russos da propaganda russa. O Alex Jones claramente está na folha de pagamento dos russos já há algum tempo, né? Aí falando aqui, não, porque escândalo que foi pego com um papel vindo de Kiev e coisa e tal. E aí o que chama atenção é isso. Por que os russos estão tão chateados com isso, né? Tão preocupados com isso, querendo fazer uma coisa tão grande de desinformação assim, botaram todo mundo de uma vez só. Por quê? Isso não é o padrão usual deles de trabalhar, tá?
O Ryan Macbeth tem um vídeo muito bacana falando sobre essas táticas de desinformação russa. Ele é um cara que trabalhou para a CIA, trabalhou para o Pentágono com essa questão de desinformação, e ele fala sobre algumas táticas de desinformação russa. E uma tática interessante que ele coloca é justamente essa, né? Os russos, eles antes de começarem a divulgar o caso fazer a campanha de desinformação, eles fazem testes, eles veem o que tem uma aceitação melhor nas pessoas, o que realmente gera de impacto nas pessoas. Por quê? Porque na internet, como eu já expliquei para vocês, a tendência das coisas é ganhar muito corpo se for uma ideia que as pessoas tendem a replicar, tendem a copiar e falar para outras pessoas, né? É o efeito do meme. O meme é exatamente isso, é a ideia de que é aquela informação que tende a ser replicada. E na internet isso tem um efeito enorme. Por que o Nicolas faz tanto sucesso com essas coisas? Por que o pessoal da esquerda não consegue replicar o sucesso do Nicolas? Porque o efeito memético é pequeno, né? No caso do Nicolas é muito grande, no caso da esquerda é muito pequeno. E agora, tem táticas para você descobrir uma informação que pode ser interessante de divulgar. Então, por exemplo, os russos fazem isso usando robôs. Eles criam robôs que geram as hipóteses mais absurdas possíveis. Não porque os ucranianos têm laboratórios biológicos que criam aves que vão espalhar vírus, não sei o que lá. Umas coisas que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma no final das contas. Mas eles pegam essas ideias e colocam nesses grupos, e aquilo que ganha atração, aquilo que as pessoas acabam compartilhando, pessoas reais acabam compartilhando, eles marcam aquilo ali, os robôs ficam sabendo que foi compartilhado, essa ideia aqui é uma ideia que tem potencial. E aí as ideias que têm um potencial maior, eles usam os grandes influenciadores para expandir essa ideia. E por que isso? Porque toda vez que você expande uma ideia que é falsa, você perde credibilidade. Então você está queimando um fósforo, digamos assim, está queimando uma oportunidade com aquele influenciador, né? E por isso também que eles costumam fazer isso com muito cuidado, porque você fazer uma coisa dessa que rapidamente é desmentida com um caso desse tão óbvio, mostrando que está desmentido isso, que não tem nada de nada ali, você acaba perdendo esse efeito no final das contas, né? Então, ou seja, você acaba perdendo uma bala, gastando munição à toa. Nesse caso, você pegou um ativo seu, que eles devem pagar bem para o Alex Jones para fazer esse tipo de coisa. Já tem, né? O Tencent lá, o Tim Pool, um monte de gente lá já está nos bolsos dos russos, né? E aqui no Brasil tem gente também, tá? Fica tranquilo que aqui no Brasil tem gente também. Mas, enfim, sempre que um cara faz uma notícia dessa, se for desmentido rapidamente, como é esse caso aqui, fica ruim para o cara, você perdeu a credibilidade do cara. Então, os russos têm esse negócio de tomar cuidado, de subir com coisas que são difíceis de serem desmentidas. Como é que você vai desmentir que tem laboratório produzindo uma ave geneticamente modificada para espalhar vírus? Cara, nada disso faz sentido, nada disso tem lógica, né? Então é difícil você desmentir porque não tem lógica nada disso daí, né? Então esse é o ponto. Um caso desse daqui mostra claramente desespero, um erro da propaganda russa, né? E aí que é o curioso dessa história. Por que os russos estão desesperados com isso, né? Bom, no 9 de maio, o Putin esperava dar uma grande mostra de que ele tem apoio ao mundo, que tem vários líderes de Estado do lado dele. Só conseguiu unir ditadores de merda do lado dele, né? Um bando de ditador de merda aqui, ó. Vários países ditatoriais, o cara do Egito, o cara da Burkina Faso. Sempre que eu falo Burkina Faso, eu falo Borinca Faso, cara. Eu sempre erro isso, mas enfim. O cara da Burkina Faso e o Lula aqui do lado e mais um monte de ditador aqui, só ditador na parada do 9 de maio, né? E aí o Zelensky contra-atacou exatamente mostrando ele, trazendo para Kiev os líderes do mundo todo. Ou seja, se foi um monte de ditador lá para a Rússia, né, de país fracassado lá para a Rússia, para Kiev foram as 4 maiores economias da Europa, pelo menos as 3 maiores economias da Europa. A Polônia também está muito bem, né? A Polônia está bem também. O Tusk da Polônia, o Keir Starmer da Inglaterra, o Macron da França e o Merz da Alemanha. Ou seja, as principais potências econômicas da Europa foram todas a Kiev do lado do Zelensky. Ou seja, acabou fazendo um contraponto enorme. Olha só aqui os líderes do mundo livre, que você pode ter críticas a eles, tá? Eu tenho muita crítica ao Macron, eu meto o pau no Macron aqui volta e meia, até pelo apoio dele ao Lula, né, o idiota do Lula aqui no Brasil. Enfim, e critico muito o Starmer também. O Merz entrou agora lá na Alemanha, não dá muito para saber se vai ser um bom presidente ou não tenho críticas ao Merz por enquanto, mas o Macron eu critico muito, o Starmer também. Mas, de novo, não dá para negar que são caras do mundo livre, são pessoas de países democráticos, né? E aí você junta com esse pessoal aqui um bando de golpista que deu golpe para tomar o poder em vários países ali. O Sisi só está no Egito porque mantém ele lá no Egito.
Egito, porque a alternativa é muito pior, ditadura fundamentalista árabe. Enfim, o Burkina Faso, o cara deu um golpe recentemente, os outros todos aqui, tudo golpe, inclusive o Lula, né? Então mostrou um contraste muito grande. O Putin ficou chateado, a propaganda que ele queria fazer foi quebrada. E para piorar a situação, os líderes lá na Ucrânia deram um ultimato para o Putin. Eles querem um cessar-fogo de 30 dias a partir de segunda-feira, a partir de hoje, ou então vão impor sanções muito pesadas à Rússia, né? E o Trump está com esse pessoal. O Trump falou que vai seguir também essa linha, se não tiver o cessar-fogo de 30 dias hoje, que os Estados Unidos também vão fazer sanções contra a Rússia, né? Então, ou seja, olha só a diferença do tom entre o Zelensky e os outros líderes aqui e o Putin com a cambada de ditador que está lá, né? Detalhe, o Zelensky andando aqui, ó, em Kiev, andando na praça central de Kiev, né? Enquanto que lá na Rússia, o Putin fez todo um alambrado, um teto em cima do coisa por medo de ataque de drone. Ele fez, pela primeira vez na história, tá? O palanque que ficou o Putin, ele tinha um teto para evitar ataque de drone, né? Morrendo de medo ele no canto ali, né? Então isso ficou muito ruim para o Putin, né? A ponto que o Putin teve que fazer uma declaração à noite. Ele disse uma coisa inédita, né? À noite que ia fazer uma declaração e coisa e tal, 1h da manhã, aí deixou todo mundo esperando porque é uma coisa importante, não sei o que lá e coisa e tal. Importante coisa nenhuma. Por que era importante? Porque ele está morrendo de medo. Se realmente a última expectativa que o Putin tem é o Trump ganhar essa guerra para ele. Se o Trump realmente alinhar com a Europa, com o pessoal que estava ali com o Zelensky, acabou para o Putin, né? Então ele fez uma declaração dizendo que era muito importante, não sei o que lá, e ele disse que não vai aceitar o cessar-fogo, mas combinou um encontro na quinta-feira dessa semana agora, dia 27, desculpa, dia 17, lá na Turquia, dizendo que vai discutir diretamente com o Zelensky a paz, né? E é lógico, a gente sabe que não é isso que o Putin quer, o Putin não quer a paz, ele quer que os Estados Unidos ganhem a guerra para ele, ou então quer continuar guerreando, porque é a única coisa que resta a ele, né? A Rússia já perdeu essa guerra, ela não tem mais chance de ganhar essa guerra. A Rússia é igual a Alemanha em 1942. A Alemanha em 1942 já tinha perdido a guerra. Já não tinha nenhuma chance, não tinha nenhuma forma da Alemanha ganhar a guerra. E, no entanto, né, ficou até 44. Foi só em 44 que ela efetivamente acabou o Hitler lá resolvendo o problema todo de todo mundo lá no bunker, né? O Putin podia resolver isso também, né, Putin? Podia ajudar o mundo e já ir para a parte do bunker mais rapidamente, né? Mas enfim, a Rússia já perdeu essa guerra. A última expectativa que ele tem é o Trump conseguir convencer o Zelensky a forçar a rendição, a aceitar todas as condições do Putin. O Trump não vai fazer isso, ele não tem como fazer isso, até porque o Zelensky não aceitaria, né? Agora, o Trump mordeu a isca do Putin, tá? Como o Putin falou, não, que eu não vou fazer o cessar-fogo, mas eu aceito um encontro na Turquia. Aí o idiota do Trump, eu acho uma idiotice isso, porque tinha que ter falado, ô Putin, aceita ou não aceita? Se não aceitar, vai ter sanção, não vai ter esse negócio de conversa quinta-feira e coisa e tal, né? Mas o Trump, infelizmente, um pau mole do caralho, tá aqui dizendo, não, se o presidente da Rússia não quer a paz, não quer o cessar-fogo, mas eu acho que a Ucrânia devia concordar com isso e concordar em ir lá conversar, tenha um encontro agora, tentem resolver esse problema. Eu já falei para vocês, não vai ter solução, não vai ter nada na quinta-feira, eles não vão conseguir chegar num acordo na quinta-feira. Só que o Putin vai de novo tentar outra medida para protelar mais uma vez esse negócio, vai ficar nesse jogo. E aí, o que está acontecendo agora é que eu não sei por quanto tempo mais o Trump aceita ser passado de otário, né? A verdade é essa. O Zelensky imediatamente respondeu aqui, ó, nós esperamos um cessar-fogo completo e duradouro começando amanhã, para ter a base necessária para a diplomacia. Não há motivo para prolongar as mortes se a gente está negociando a paz. Eu estarei esperando pelo Putin na Turquia na quinta-feira. Pessoalmente, eu espero que dessa vez os russos não procurem por novas desculpas. Ou seja, o Zelensky vai à Turquia para esse encontro, aguarda o Putin lá. O Putin não vai. O Putin não quer a paz. O Putin falou esse negócio para tentar fazer o Trump aceitar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho, coisa e tal. E é por isso que o Putin está desesperado. É por isso que o pessoal errou tão feio nessa campanha de desinformação, uma coisa óbvia. É igual a campanha de desinformação que fizeram com o Bolsonaro em 2019, lembra? De dizer que o porteiro deixou o cara entrar, que ia na casa do Bolsonaro e coisa e tal, o cara que foi matar a Marielle. Lembra aquela lorota? O que aconteceu? O Bolsonaro negou a coisa na hora, mostrou na hora a coisa que era errada, né? Aqui também está na cara. Qualquer um que vê que é um guardanapo esse troço, né?
E no final das contas, isso é um erro de desinformação. Essa desinformação que você desmente rápido é um erro no final das contas, porque você perde credibilidade e não ganha nada no final das contas, né? Mas aí está explicado o porquê dos russos terem violado a própria estratégia deles de desinformação aqui, justamente porque estão desesperados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.